Estamos de volta com mais um vídeo, comigo um pouco resfriado, assim, então se eu tiver com uma voz fanha e mais estranha do que o normal, me desculpem, mas eu achei que valia mais a pena fazer o vídeo mesmo que eu esteja meio defasado. Esse vídeo dessa semana vai ser mais um vídeo um pouco mais técnico, um pouco mais assim para iniciantes, né? Vai ser eu quero falar sobre brushes. Alguém sugeriu isso aí no canal, algumas pessoas comentaram, e eu acho que pode ser realmente útil. Então eu vou fazer um vídeo mais explicativo sobre brushes e como explorar melhor essa ferramenta na pintura, né? Como a gente pode conseguir trabalhar melhor para ela te ajudar do jeito melhor, né? Quando você pinta com óleo ou qualquer outra dessas tintas tradicionais, você também tem um tempo de adaptação dos brushes, né? Você tem que entender qual é os pincéis, né? Quais são os pincéis que você mais gosta, o tipo de pincel, né? Se ele é de pelo de cavalo ou, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então tem bastante nuances, né? De pincéis, e também tem isso nos brushes. Eu sempre recomendo você pegar e se acostumar com uns 2 ou 3, sabe? Assim, não ficar pirando muito nos brushes. Acho que quase todo grande artista que eu conheço trabalha com um número limitado de brushes. Não precisa se ficar noiado, assim, ter 1 milhão de brushes. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre os brushes que eu uso, né? Eles estão disponíveis na página. Vou deixar também no link aí na minha página do Facebook. Também vou deixar um link aí no canal. Vou falar um pouco sobre como configurar um brush, como criar os seus, e, sei lá, vai ser um apanhadão geral sobre brushes, e inclusive falar sobre a famosa pergunta: qual a diferença entre opacidade e flow, tá? Que é esses 2 valores que tem aqui em cima. Antes disso, eu gostaria de falar de 2 coisas que têm acontecido, que são os maiores motivos do meu sumiço. A primeira delas é que eu estou muito feliz em anunciar, e também quem acompanha a minha página do Facebook já sabe, estreou uma série no Disney Junior, a qual eu criei e dirigi, né, chama Dino Aventuras. A gente produziu ela inteira aqui no Brasil com uma equipe incrível, né? Metade toda a pré foi feita aqui em São Paulo, com uma equipe de arte pela Cinefilme, e a pós toda está sendo feita pela Hype CG, que é um outro estúdio incrível que fica em Porto Alegre. Então é uma série para crianças de 3 a 6 anos, né? 3 a 7, vamos dizer, pegando os extremos. Passa todos os dias no Disney Junior. De sábado e domingo passa às 11 da manhã e às 5 da tarde. E no Disney Channel passa também toda manhã, acho que se não for às 11 é meio-dia, tá? Então ainda definido exatamente o horário que vai sair. Se vocês tiverem interesse em ver, foi a última produção que eu participei e estou participando. A gente está acabando de finalizar todos os episódios, são 20 episódios de 7 minutos, e está sendo uma experiência incrível fazer esse projeto acontecer, né? Que, aliás, me leva ao segundo assunto, que é estou fazendo um curso, vou até trazer aqui o site para frente. Estou fazendo um curso junto com a ICS. Para quem não sabe, a ICS é uma escola em São Paulo chamada Innovation Creative Space. E nesse curso eu estou querendo dividir um pouco da experiência que eu tive fazendo essa série, ou participando de outros projetos que eu participei, seja como animador ou como concept art mesmo. Eu fiz alguns trabalhos para longas metragens, para curta-metragens, para séries. E a verdade é que enquanto eu estava tentando contratar o pessoal lá para o estúdio, para formar essa equipe para produzir o Dino, eu senti muita dificuldade. Eu senti que o pessoal ainda está muito preocupado na ilustração, e está faltando muito material, assim, de como preparar aquilo para trabalhar no estúdio, né? E assim, então eu queria realmente trazer um pouco para as pessoas a experiência de trabalhar no estúdio, porque todo mundo trabalhou comigo, para vocês terem uma ideia. Lá no estúdio, a gente, na equipe de arte, nós éramos em 6, 7 pessoas, mais ou menos, contando pessoas do storyboard, que não é tanto da arte, assim, né? Mas na arte a gente tinha umas 6 pessoas, e dessas 6, só uma pessoa tinha experiência de ter trabalhado com animação antes. E eu fico meio frustrado em tipo, a gente tem um número tão limitado quanto tanta gente queria estar trabalhando, né? Pra mim eu teria tipo 20 pessoas trabalhando para 20 pessoas
poderem aprender junto com a gente, né? A gente crescer juntos, né? Como uma equipe. E eu falei, já sei, vou montar um curso em que eu simule essa experiência de um estúdio e a gente vai pegar uma história, né? Pegar uma história qualquer, desde Chapeuzinho Vermelho até alguma coisa um pouco mais adulta, e a gente transforme essa história em material de produção mesmo, assim. Então, desenvolve os personagens, né? Foge um pouco do... A gente pode fazer uma Chapeuzinho Vermelho steampunk, a gente pode fazer um flautista de Hamelin modo Disney. A gente pode pegar histórias, criar um visual para essas histórias e contar elas de um jeito diferente visualmente, né? Então, o curso que eu estou criando, que chama Arte para Animação, o foco é esse. São aulas assim, bastante teóricas, onde eu vou explicar, sei lá, onde um artista pode trabalhar dentro de um estúdio, onde que o artista pode fazer, né? Quais são as tarefas dele. Vou falar sobre criação de personagem, criação de cenário, criação de prop, tudo que está envolvido entre isso, como que isso se encaixa na produção, porque tem toda uma dificuldade, se a produção é 2D ou 3D é bem diferente, mas, por exemplo, uma produção 3D você tem toda a dificuldade do tamanho dos objetos em relação aos personagens, ao universo. Você tem plantas que você constrói, você tem medidas que você tem que criar, você tem model sheets, você tem um milhão de coisas que, se você já tem uma noção disso, já tem isso no portfólio, já é um puta ganho para você começar a entrar mais nessa área, né? E tudo isso vem sendo bastante assim, requisitado, porque está crescendo, assim, é uma ótima notícia saber que o mercado está crescendo. Tem inúmeras séries de animação sendo produzidas no Brasil, estúdios como a Birdo, como a Split, até a gente está na Cinefilme, a Glass, o Cop Studio, tem muita animação sendo feita no Brasil e estamos sempre precisando de bons profissionais. Eu estou querendo poder fazer a minha parte em ajudar vocês a chegarem lá e quem sabe a gente trabalha junto. Então, se vocês tiverem interesse, entre no site da ICS, ics.art.br. Eu vou também deixar o link depois do vídeo. E aí eu tenho um curso que é presencial, tá? Que é um curso que vai ser aqui em São Paulo, né? As aulas são em sala de aula mesmo. Tem o curso online, para quem não é de São Paulo ou que prefere mesmo fazer online. E agora, no dia 24 de maio, tudo isso 2015, tá? Se esse vídeo vocês estão vendo em 2016, já está atrasado. As aulas podem estar rolando, mas o workshop não. Agora, 24 de maio de 2015, eu vou dar um workshop sobre arte para animação, que vai ser uma versão ultra mega condensada do curso, mas se você tem interesse em saber, às vezes faz o workshop, vê se te interessa, e aí se inscreve no curso. Também tem online e presencial, tá? É importante dizer, uma coisa que eu quero deixar clara, que assim, eu não vou ensinar as técnicas básicas de Photoshop. Por exemplo, isso que eu vou falar hoje dos brushes, ou como pintar no Photoshop, não é esse o foco. O importante, é importante que você já saiba fazer alguma coisa. Você não precisa ser um mestre nisso, nem precisa ser um ótimo ilustrador, mas você precisa saber produzir as peças, porque na aula eu vou dar tanta informação de como criar, né, do pensamento de criar em conjunto, né, eu vou dar meio que como se estivesse dirigindo vocês dentro do estúdio. Então eu vou mostrar exemplos, eu vou mostrar exemplos de filmes brasileiros, exemplos de filmes internacionais, vou mostrar como o cara criou o personagem e tudo mais, mas muito mais uma questão, né, criativa. E aí vou passar uma tarefa de lição de casa para vocês produzirem. É óbvio que dentro quando vocês se entregarem ao exercício, eu vou fazer uma critique, né, eu vou fazer um feedback para vocês, eu vou ilustrar por cima, melhora isso, melhora aquilo. Se a sala inteira teve dificuldade em alguma coisa, eu posso passar algumas informações, mas eu não queria só que vocês ficassem frustrados em achar que é um curso ensinando Photoshop, e não é, tá? A gente vai trabalhar com... Você pode até, se você quiser, não usar Photoshop, você pode usar o Painter, você pode usar lápis e caneta, você que escolhe. Na verdade, a ideia é você produzir uma arte, e você pode produzir essa arte da melhor maneira que você quiser. Então, acessem lá o site. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, seja aqui pelo comentário ou pelo Facebook, né? Também o link vai estar aí embaixo. Também, se vocês tiverem dúvidas sobre a escola, mandem mensagem para o pessoal da ICS. E é isso. Vamos voltar então, depois de falar tanta coisa, vamos voltar para o vídeo dessa vez.
Lembrando então, Dino Aventuras, no Disney Junior e Disney Channel. Sou muito orgulhoso do que a gente conseguiu criar. E estou bem feliz com o resultado. Vamos lá, brush. Brushes. Brushes, na verdade, o que é o brush, né? O que faz essa ferramenta? O brush, na verdade, é a ferramenta Brush Tool, né? Eu estou falando em inglês, talvez em português seja outro nome, mas o local e tudo mais é sempre o mesmo. Eu estou usando aqui o Photoshop CC, tá? É o último Photoshop, eu acho que tem. Se você está usando a versão anterior, acho que até o Photoshop 7, sei lá, abaixo disso eu não sei dizer, mas você não vai ter problema, tá? Se você está usando o CS6 ou Photoshop 8, sei lá. Se você já está usando algum outro Photoshop antigo, provavelmente tudo que eu vou selecionar está bem próximo do mesmo local que está no seu, tá? Então você não vai ter dificuldade em ver também. Então, por exemplo, o Brush Tool, né, todo mundo fala, esses brushes que você está usando e tal, é por causa do nome da ferramenta. Chama Brush Tool, que simula um brush, que em inglês é tipo um pincel, né? E aí, é ela que a gente usa para pintar, né? Vocês viram qualquer um dos meus outros vídeos, é sempre essa ferramenta que eu uso. De vez em quando ela tá assim, de vez em quando ela tá assim, de vez em quando eu uso algum outro brush que é um pouco mais diferente, tipo esse aqui, que tem uma textura e tudo mais. Então, o brush, na verdade, é essas diferenças, essas nuances de como você vai aplicar a tinta na sua tela, né? Então, nesse caso aqui, eu estou usando um brush que eu já tenho pronto, que já vai estar nesse pacote lá, mas eu vou ensinar para vocês que forma isso, né? Quais são as propriedades que você pode mexer e adaptar dentro do brush, né? Então, vamos lá. Quando você tem o Photoshop, você não tem esse brush daqui, mas você tem outros brushes, por exemplo, como esse daqui, que é o mais comum de ter, né? Que a gente chama de soft round, sei lá, mas é um brush mais soft. Esse daqui é o brush mais comum que as pessoas usam quando eles vão tentar refinar algum desenho mais que tem mais nuances de cor, né? Por exemplo, que nem o último vídeo que eu fiz da luz e sombra, né? Que eu apliquei eu peguei, criei uma esfera, joguei uma cor base nela, e aí, fazendo aquele esqueminha do Layer Mask aqui que eu explico naquela aula, você pega, é aquele brush lá, tá? Se eu fizer aqui, vocês vão enxergar que é o mesmo brush que eu estava mostrando antes. Você usa ele mudando algumas propriedades e você consegue chegar no resultado de fazer nuances de cor grande até para parecer que é, sei lá, um efeito 3D, alguma coisa assim, tá? O que eu uso muito, né? O que muda muito no brush? Se você usar o brush do jeito que ele vem com opacidade, que é esse valor aqui em cima, ou opacity, e o flow, né? E aí ele vai vir sempre assim, tá? Se você não usa muito uma tablet, se você usa mouse, por exemplo, aí é menos confiável ainda. Então, e aí você não tem muito como mudar, né? Tipo, por exemplo, se eu pegar a esfera lá que eu fiz, que é essa daqui, se eu tentar, por exemplo, dar as nuances nela, fica um pouco grosseiro, né? Eu vou ter que, você consegue, mas é um pouco grosseiro. O que a gente pode usar para melhorar esse workflow? A gente trabalhar com a opacidade e o flow. O que acontece? Se eu diminuir, por exemplo, a opacidade para 40, depois eu vou explicar o que significa isso. Você está vendo que ela já fica um pouco mais suave? Eu posso, por exemplo, clicar algumas vezes e conseguir valores diferentes, né? Então, isso já é uma maneira de você conseguir chegar no resultado que você quer mais. Então, por exemplo, vamos supor que não é pintura ainda, você está na época do traço, tá? Então, vamos pegar um brush que é um pouco mais com traço. Esse brush aqui também já vem com Photoshop, tá? Deixa eu mostrar ele aqui. Opa, é um brush meio... Ele já vem com Photoshop, esse daqui. A ordem dele pode estar diferente, porque eu organizei meus brushes, mas ele já vem. Se eu ficar com 100%, ele vai estar sempre assim, né? Se eu for desenhar alguma coisa, funciona, mas ela fica um pouco dura, né? Assim, você não tem umas nuances tanto como você tem às vezes se você usa um lápis, por exemplo. Se você já joga para uns 40%, você começa já a ter
um pouquinho mais de nuance. Olha como você tem mais peso aqui, olha como você pode ter mais... um pouco mais de variação de tonal, né? De valores mesmo, assim. Então, é muito importante você saber lidar um pouco mais com essas propriedades aqui para você conseguir ir se adaptando e descobrir o que é melhor para você. Deixa eu explicar a diferença do Opacity Flow, porque se você fizer um teste, né? Aqui, então esse daqui é um teste com tudo 100%, tá? Flow e opacidade 100%. Se eu baixar a opacidade para 50%, olha o que acontece. Opa. Então o que aconteceu? É meio claro, você baixou a opacidade para 50%, ele ficou 50% mais opaco, né? Menos forte. Se eu passar isso aqui por cima e repetir várias vezes, uma hora ele vai ficar igual ao 100%. Por quê? Porque eu estou aplicando várias vezes 50% da cor. Ok. Mas quando você aplica o Flow 50%, o que acontece? Não é a mesma coisa, né? Assim, tipo... É meio complexo entender a diferença dos dois, tá? Antes que eu explique o Flow. Todo mundo tem uma certa dificuldade nisso, e é porque alguns resultados você chega igual mexendo na opacidade e no Flow, mas existe uma diferença entre eles. E a diferença maior é assim, a opacidade é realmente o valor da cor, tá? Você está colocando 50% daquela cor que você escolheu. O Flow é o quanto que cada clique, cada vez que você passa a cor, quanto que ela vai ser aplicada, né? Quantas vezes? Deixa eu explicar de um jeito que fique mais claro para vocês entenderem. Vou até aumentar aqui. Então, ó, esse aqui é o 100%. Pera. Esse é o 100%, tá bom? Da cor. Se eu botar o Flow em 15%, dá esse resultado aqui, ó, tá? Ou seja, em cada clique, em cada passada do mouse, né, assim, da tablet, do brush, ele vai colocar 15% da cor. Tá vendo como onde ela tá interagindo, onde você tem intersecção, né, que nem esse lugar aqui, ó, por exemplo. Tá vendo como esse lugar aqui ele tem mais cor? É porque cada brush que passou tinha 15, 15, 15, aí aqui tem a soma disso tudo, entendeu? Já a opacidade, o resultado seria diferente. Olha o que vai acontecer se eu fizer com opacidade. Opa! Eu troquei a cor. O que aconteceu? Não está tendo aquela variação. Sabe aquela variação de 15, 15, 15 e juntou uma maior? Por quê? Porque a gente está aplicando 15% em tudo, tá? Não é cada stroke do brush, né, ou cada aplicação de tinta do brush que está deixando 15%. É tudo, né? Óbvio que se eu passar por cima de novo, ó, ele vai começar a somar 15, 15, 15. Mas não é por cada brush, que é o que o Flow faz. O Flow faz por cada brush, tá vendo? Como que isso vai te influenciar, né? Ah, tá, eu entendi, tá? Assim, como ferramenta eu entendi, mas como isso influencia na minha pintura? Vai variar muito de você trabalhar com os dois valores e vendo como isso te ajuda ou não no trabalho, né? Então, por exemplo, eu já vi muita gente que deixa essas informações do Flow acontecer. Você pode até mudar uma propriedade que tem aqui, que depois eu vou explicar melhor, que é o Spacing, e ela vai ficar um pouco menos espalhadinha, né? E aí vai acontecer o mesmo efeito, só que a distância entre os brushes estão menores, tá vendo? Já a opacidade, você tem esse outro efeito aqui, ó, tá vendo? É bastante diferente, é uma questão de você ir trabalhando com eles e ir descobrindo como você quer trabalhar. Até porque você não precisa trabalhar necessariamente com um ou outro. Você vai trabalhar com os dois, vamos botar 50% com os dois, entendeu? E aí dá um efeito que é um híbrido dos dois. Serve para você trabalhar. Eu normalmente deixo o Flow sempre em 100% e mexo mais na opacidade, tá? Não sei se é a melhor maneira possível, mas é como eu estou acostumado e eu não sinto falta assim, talvez algum dia eu descubra um jeito bom de mudar o Flow e isso me ajudar.
Mas hoje em dia eu não sinto falta disso, eu consigo trabalhar bem só trabalhando a opacidade. Então, essa é a maior diferença que se tem entre os dois, tá? Como eu falei, é um pouco confuso entender eles, mas agora que você sabe mais ou menos o que cada um faz, assim, a lá manual Photoshop, experimenta, entendeu? Porque na verdade tudo isso que eu tô falando é bem técnico, mas a pintura é uma coisa muito mais alma, né? Assim, muito mais tipo, vou sair fazendo. Então, coloca ali, sai pintando, não funcionou, testa outro. E aí, conforme você for fazendo mais e mais trabalhos, mais você vai conseguindo achar o seu workflow, né? Como eu falei, eu só uso opacidade, né? Então, é isso. Quais são as maneiras de você lidar com a opacidade, tá? A maneira mais complexa, né, assim, mais trabalhosa, para dizer, é você vir aqui toda vez e ficar mudando, tá? Então você vem aqui, eu quero 69, aí você vai usar. Aí você, não, agora eu quero um pouquinho menos, 29 e tal. Ah, não, aqui eu quero 100%, aí você vai usar o 100%. Tudo bem, você pode trabalhar assim, mas essa ida e volta aqui, ela é pouco intuitiva, né? Você tem outras maneiras de você pode trabalhar com opacidade. Se você apertar no seu teclado os números ali em cima das letras mesmo, você vai ver que ela altera lá. Se você apertar 1, é 10%. Se eu apertar 4, é 40%. Se eu apertar 4 duas vezes, rápido, vai dar 44%. Ó, tá? Se eu apertar 1, 4, 14%. Se eu apertar 0, é o 100%. Então você pode facilmente, tipo, trabalhar assim. Então, sei lá, eu vou criar aqui um 100%. E aí eu falo, agora eu quero aplicar esse um pouco mais claro, mas eu não quero botar o 100% para não fazer isso. Eu quero botar uns 20%. Aí você aplica 20%. Agora eu quero menos, 10%. Agora eu quero 30%. Se vocês forem olharem aqui, tá mudando toda hora. E é porque eu estou apertando no teclado. Agora eu estou apertando 30%, agora 10%, agora mais 10%. Então é um jeito só de você conseguir mexer aqui na opacidade sem necessariamente você ficar vindo aqui com o mouse todas as vezes, né? Aí você tem outro jeito que é na propriedade do brush. E aí eu já vou entrar dentro dessa janelinha que é em Windows Brush, ou normalmente é o F5, tá? Ou normalmente tem esse baldinho com um brush aqui no cantinho que também abre a mesma janelinha. Essa janelinha ela pode ser um pouco assustadora, tá? Porque ela tem 1 milhão de coisas e 1 milhão de informações, mas depois que você vai se familiarizando, ela é bem simples, tá? Então, se você for aqui numa das apps que chama Transfer, ou transferência, eu não sei como é que é em português, mas é transfer, deve ser transferência, assim. Você tem uns elementos que chamam Opacity Jitter e Flow Jitter. O Opacity Jitter, isso aqui chama variação, tá? Deixa eu desligar isso aqui, depois eu explico. Então o que é? Ele vai gerar uma variação na sua opacidade. Então Jitter é isso, é variação. Se eu colocar, por exemplo, 100% de variação e Ctrl Off aqui, e eu passar vou pegar um vermelhão, e eu for passar o mouse, deixa eu até aumentar o spacing para vocês entenderem melhor. Eu estou aumentando o espaçamento do brush, tá? Ele vai gerar uma variação na opacidade, tá vendo? Vai do 100% ao 0%, e aí ele gera esse efeito meio maluco aqui, que pode ser bastante útil dependendo do que você está fazendo. E você pode aplicar isso então lá em Transfer, né? Windows, Brush, aí aqui você pode ir em Transfer, você pode aplicar isso na opacidade ou no Flow, tá? Você pode também mexer nisso. Ou você pode colocar isso ser guiado pela Pen Pressure, tá? Se você usa uma tablet, né, uma mesa digitalizadora, como o pessoal hoje chama hoje em dia, se você colocar o Pen Pressure aqui, ou aqui também, conforme você vai fazer força na tablet, ela vai ficando mais fraca quando você faz pouca força e mais forte quando faz muita força. Então, por exemplo, ó, tô passando bem de levinho, ó como é que tá. Agora eu vou forçar um pouco mais a mão, ó. Aí bem de levinho de novo. E aí forço mais a mão, bem de levinho. Isso é muito útil, por exemplo, quando você também... Muita gente pinta dessa maneira. Então deixa eu reduzir o spacing lá, que vocês já devem ter entendido que é a distância entre um brush e o outro. Então, por exemplo, ó, se eu quiser pintar alguma coisa, eu posso fazer simplesmente com a força de como eu estou passando a caneta na tablet. Então eu começo assim, eu não estou mexendo nada aqui, tá vendo? Tá 100, 100.
Então eu tô só com a força da caneta. É um jeito muito bom também. Tem muita gente que usa isso, por exemplo. Vamos fazer aquele exemplo da esfera de novo. Apagar esse aqui, ó, vamos selecionar. Então, vou bem devagarzinho, opa, bem devagarzinho. Agora seguro um pouco mais forte, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Tá vendo? Já deu mais ou menos aquele mesmo efeito que eu tinha conseguido antes. Óbvio que eu precisaria trabalhar um pouquinho mais, seleciono essa aqui, faço um pouquinho mais próximo, essa aqui um pouquinho mais próximo. E aí você vai né, criando as nuances um pouco mais controladas. Mas eu estou trabalhando somente com a opacidade no transfer e paint pressure, tá? Então, essas são as maneiras mais comuns de você trabalhar com opacidade e flow, que é o controle do quanto de tinta, né, você vai aplicar. Que outras coisas a gente pode fazer, né, com o brush, por exemplo? A gente pode, além de mexer no transfer aqui, a gente pode ir lá onde eu estava mexendo, que é o space, que ele vai, fica olhando aqui essa janelinha, olha como ele vai aumentando a distância. Vou até diminuir um pouco o brush, não vai adiantar, vai. Para você ver, ó, eu vou aumentando o space e ele vai aumentando a distância entre uma coisa ou outra. Então, por exemplo, 1% fica até pesado o brush normalmente, porque você está com quase nada de distância entre um brush e o outro. Então ele, se for ver aqui a linha, ela é bem densa, né? Você quase não vê as bolinhas, né? Porque o brush nada mais é do que uma bolinha, tá vendo? Esse brush nada mais é, assim, um ponto do brush é isso. Opa, tá com uma opacidade. Vamos ativar o transfer. Um ponto do brush é isso, tá? Deixa eu botar o hardness. Um ponto do brush é isso. Quando você passa o brush assim, ele está aplicando inúmeras vezes isso, tá? Como eu botei 1% lá nas minhas propriedades, ele está aplicando isso, assim, bem colado um no outro. Você quase não está vendo a repetição da esfera, tá vendo? Se eu pegar e aumentar o spacing aqui, ó, agora você já vai ver que você está tão distante que ele até parece que não está seguindo. Mas, ó, eu aumentei tanto e eu tô segurando, tá? O brush. E olha como ele demora para aparecer outro. Agora vamos reduzir um pouco. Agora mais um pouco. Deixa eu só apagar ali a tela. Agora mais um pouco, ó. Dando para entender mais ou menos como é que o brush funciona? Ele está aplicando essa esfera diversas vezes, né? Ó, aqui um pouquinho mais distante. Vou até colocar com o flow baixo para a gente entender aquela coisa que a gente tinha visto antes, ó. Olha só como são várias esferas, tá vendo? Agora, se eu botar esse flow tipo 1%, as esferas elas estão uma em cima da outra. Nem o flow está funcionando, tá vendo? É por isso que o flow e o opacity se confundem muito, porque depende de como você usa o brush, tá? Ele anula o flow, então fica difícil você entender mesmo. Então, esse é o space, tá? E tem um outro aqui que é o hardness. Aliás, eu pulei essa parte. Tá, eu acesso de vez em quando esse menu meio que é um menu simplificado daquele, do nada, né? E na verdade isso aqui é só o botão direito, tá? Eu trabalho com a minha caneta da tablet assim, né? Clicar, normal, é brush. O botão de baixo, né, que você usa com o dedão, pra mim é o botão direito. E ele abre essa telinha aqui, ó. Essa telinha é minha telinha de brushes. Eu uso muito isso para selecionar rapidamente meus brushes. Então selecionei esse, ou selecionei esse, ou selecionei esse aqui. Eu uso muito essa telinha para facilitar é um atalho mesmo, né? Um atalho para uma telinha de brushes. Nessa telinha você tem o tamanho do brush, tá? Que você consegue controlar. Nossa, fiz um brush gigantesco aqui. E você tem o hardness, que é outra propriedade que tem lá no mesmo lugar aqui, ó. Do lado do space, tem o hardness, tá vendo? Ó, quase tudo que tem aqui tem naquela telinha lá. Tem o size, tem o hardness. Não tem umas outras informações, né? Depois eu chego nelas. Agora, por exemplo, cheguei aqui. O que o hardness faz, né? Hardness é como se fosse tipo quão duro, né? É o brush. Então, por exemplo, aqui está em 0%. Ele está bem smooth, tá vendo? Ele está bem soft. Tem uma nuance de cor gigantesca, assim, de 0 a 100%, né? Se você for ver. Se eu aumentar isso aqui para 100%, olha o que vai acontecer com ele. Opa, deixa eu voltar meu flow só pra... Olha o que aconteceu com ele. Toda aquela nuance de cor que tinha do centro dele pro fundo foi embora, ó. Esse é o hardness 100%. Esse é o hardness
0%. É o mesmo brush, tá? Eu não mudei nada. Eu só tirei o hardness. Tá vendo como você tem uma nuance gigante de cor aqui, que você tem ele mais marcadão? É isso que faz o hardness, né? Então você escolhe isso dependendo do como você quer trabalhar. Aqui tem outra coisa que pouca gente conhece, mas que é muito útil. O que isso aqui faz? Então vamos pegar esse brush aqui, que nada mais é do que uma esfera, né? Que é a esfera normal que tem no Photoshop. Se eu clicar nos cantos desses pontinhos aqui, eu consigo achatar o brush. Olha o que vai acontecer. Tá? Ele deu uma achatada. Já é um brush diferente. Você já pode usar isso. Caligrafia tem uns brushes assim, né? Pra você escrever, ele escreve de um jeito tipo que ele é bem fininho, então você consegue fazer umas variações interessantes de letra, tipo não bem isso, mas algo assim. A letra é péssima. E você consegue girar, né? Então, se você clicar aqui nessa setinha, você consegue girar. Olha como já você consegue criar umas variações interessantes. Vamos fazer um S, parece aqueles restaurantes árabes, né? Salada. Então, é bastante útil essa parte aqui, tá? Para você criar brushes diferentes de brushes que você já tem. Então você pode pegar qualquer uma, por exemplo, esse daqui que é aquele brush que eu uso bastante. Eu posso pegar esse mesmo brush, encurtar ele, sei lá, rotacionar, e agora ele funciona diferente, entendeu? São acessos rápidos de você modificar os brushes, tá? Vamos voltar para aquela telinha lá do Windows Brush, né, o F5. Tem outros lugares que eu gostaria de falar para vocês para explicar um pouquinho mais. Então, Shape Dynamics, que é o primeiro. Ele tem Size Jitter, lembra, Jitter é variação, ou seja, se eu aumentar isso aqui, ele vai mudar o tamanho, né? Olha aqui, cadê? Deixa eu mudar o spacing lá, para ficar mais claro o que está acontecendo. Opa! Ah, tá. Ele está com o mínimo de neve. Aqui. Então, ó, ele está mudando o tamanho, tá vendo? Ele está indo de bolinhas bem pequenininhas para bolinhas maiores, tá? Esse é o que faz o Size Jitter. Você tem, que nem no Opace, você pode controlar isso pela caneta, tá? Então, você clica pouquinho, tá pequenininho, faz força, aumenta. Pouquinho, aumenta. Esse daqui é o que todo mundo usa quando quer, às vezes, fazer traço, tá? O que acontece? Você deixa o spacing mais próximo, né? Você deixa ele um pouquinho mais marcado, talvez nem 100%, mas um pouquinho mais, tipo 75%. E aí você faz traço, ó, e o traço que você faz, ele depende do quão forte você aperta a tablet. Muita gente que trabalha com traço no Photoshop usa essa configuração de a caneta, a força, a pressão da caneta controlar o brush, tá? Vocês podem brincar aqui, ó, eu botei Pen Pressure, mas tem outras coisas que funcionam. Até esse fade aqui, que é um jeito que você, quanto mais você segura, ele termina, tá vendo? O fade, ele é igual o fade de fade in, fade out de música, sabe? Quando a música termina, faz e o volume abaixa. É a mesma coisa. Então, se você aplicar o fade, por exemplo, ele termina a coisa, tipo, do ponto que você coloca o 100% e depois vai para 0. E aí, se você aumentar esse valor aqui, ele dura mais ou menos, tá? Eu raramente uso isso, acho que eu nunca usei, na verdade. Mas é assim que funciona. Tem outras coisinhas aqui que você pode experimentar. O que é o minimum diâmetro que tem aqui logo aqui embaixo? É nada mais nada menos que você colocar um tamanho mínimo. Então, por exemplo, se o meu mínimo aqui é isso, eu quero que ele seja maior do que isso. Então, ó, mesmo que eu estou apertando a mesma quantidade que antes, ó, eu vou apertar igualzinho ali. O mínimo, o tamanho mínimo já é esse. O máximo seria esse, mas o mínimo já está bem próximo, tá vendo? Então é só um controle para você não tentar reduzir o quanto que você vai variar o seu brush, tá? Se você não quiser ter uma variação tão absurda de tamanho. O ângulo para ele fazer sentido, eu vou pegar um brush, ó, na verdade eu vou fazer aquilo lá, vou pegar esse brush aqui e vou achatar ele, lembra? Ó. Então por enquanto ele tá assim, ó. Deixa só eu mudar o spacing dele e tirar o Size Jitter. Então agora ele tá, ó, ele tá achatadinho, vou até fazer ele maior aqui, ele tá achatadinho e deixa eu até o Pen Pressure. Ó, ele é o meu brush é isso aqui. Se eu fizer um Angle Jitter, né, Jitter de novo é variar, tá vendo que tá acontecendo a maluquice aqui? Ele tá
criando em vários ângulos diferentes. Ó. Então você pode apertar, ó, uma, duas. Opa. Deixa eu aumentar o spacing dele aqui, só para vocês entenderem. Ele está variando o ângulo, ó, tá vendo? Ele está rotacionando, tá? Então ele está criando vários ângulos diferentes. Isso é muito útil quando você quer fazer tipo folha, por exemplo, né? Então vamos supor que você criou um brush de folha, que eu vou ensinar como criar depois. Aí você vai e usa isso para fazer um arbusto, por exemplo. Então você pega aqui um verde, você cria aqui alguma coisinha, vem aqui, cria um pouquinho mais, joga uma sombrinha aqui embaixo. É um jeito de você gerar folha, né? Ou alguma coisa assim, um jeito mais intuitivo, sem que você tenha que ficar trocando o brush toda hora. Então, esse é o Angle Jitter, que funciona, e o Roundness, ele na verdade, ele dá uma é como se ele rotacionasse no ângulo que você está vendo o brush. Então, tá vendo aqui como, ó, esse daqui, ele está variando o ângulo, só que meio que rodando ele no eixo que a gente está olhando, sabe? Então, por exemplo, esse brush aqui, ele está quase paralelo à nossa visão, e esse daqui já está para frente. Ele está rotacionando no eixo que a gente está vendo. É um outro tipo de variação, tá? Aí tem o Minimum Roundness, que é a mesma coisa que o... E tem o Scattering, que é uma área muito útil também do brush, que é você... Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eles estão seguindo a minha... Deixa eu diminuir o space. Eles estão seguindo o meu traço, né? Assim, querendo ou não, eles estão... Onde eu passo o mouse, ele está vindo certinho, ele está acompanhando certinho. No Scattering, se eu aumentar ele começa a criar randomicamente. Isso é muito bom quando você está querendo criar alguma coisa randômica mesmo, sabe? Assim, você está criando, sei lá, você quer fazer umas pedrinhas no chão, sabe? Você quer fazer alguma coisa que seja mais randômica, em vez de, sei lá, um por um, mexe aqui no Scattering e ele vai criar alguma coisa para você. O Count aqui é a quantidade, tá? Você pode colocar, tipo, se eu aumentar isso aqui, ele vai colocando mais vezes, em vez de colocar 2, coloca 2, 3, 6, tá vendo? É uma questão de quantas... quanto que ele vai colocar por clique, tá vendo? Quantos brush strokes, né? 1, 2, e aqui, quando você aumenta, vai um monte. Então é mais isso. E o Count Jitter é para você ir variando isso. Se eu aumentar isso aqui, de vez em quando ele vai criar vários, de vez em quando ele vai criar um. De vez em quando vários, de vez em quando um. É isso. Então, vamos tirar o Scattering. E você tem o Texture, que é tem bastante outras coisas aqui, mas eu vou parar pelo Texture para não ficar um vídeo muito cansativo. Porque eu acho que se você trabalhar com esses aqui, você já consegue fazer boa parte das coisas que você precisa, né, no Photoshop. O que o Texture faz? Você consegue aplicar dentro do seu brush uma textura, que normalmente eu já tenho umas prontas aqui, mas você pode importar uma imagem, né? Você pode vir aqui nesse menuzinho e importar uma imagem. E aí você aplica ela, então o que vai fazer? É como se você estivesse pegando uma imagem e aplicando ela em cima do seu brush. Então ele continua sendo um brush redondo, só que eu tenho uma textura agora, tá vendo? Dá até pra ver direitinho a textura. A textura é um pattern, né? Então ela é repetitiva. Se vocês forem ver, o meu brush continua sendo aquele brush de sempre, né? Esse brush soft aqui. Só que agora eu apliquei uma textura em cima dele. Tá vendo? Isso é bem útil para você criar, por exemplo, aquele brush que eu gosto bastante, ó, que é esse aqui, ele tem uma textura, tá? É que é uma textura bem menos repetitiva do que aquela, mas ela ainda é uma textura repetitiva. Por exemplo, se eu pegar aqui esse brush e pintar um pouquinho mais, vai ser difícil de mostrar assim, mas você consegue perceber de vez em quando a textura do brush, ela não é tão escondida assim. Vamos assim. Caraca, os peitos não estão gigantes. Bom, eu não vou conseguir mostrar agora pra vocês, mas tem uma textura grande por trás disso aqui. E aí você, que nada mais é do que a texture aqui, ó, tá vendo? Ele tem uma textura aplicada. Uma coisa que você pode fazer sempre é assim, você pegou um brush de alguém, você gostou do brush, entra aqui e tenta entender o que foi que ele mexeu, o que foi que ele configurou aqui para chegar nesse brush que você gosta, tá?
Tipo, é um jeito de você explorar e entender melhor essas propriedades todas que eu expliquei. Porque é bastante confuso, né? Eu tô aqui falando já faz uns 40 minutos e é muita informação. Então, eu tô querendo reduzir um pouco, mas mesmo assim é bastante informação. Então, pegue os brushes, olha essas propriedades aqui do jeito que eu mostrei e aplica, começa a estudar, aumenta o scale, aumenta o brightness, aumenta o contrast, vê que isso acontece. Você vai aprender muito meio que fazendo uma autópsia, né, assim, no brush das pessoas, né, inclusive esses que eu tô postando aí. Olha lá, vê o que você gosta no brush, vê o que tem de diferente e vai mudando essas variações, tá? Então, só para acabar um pouco as propriedades, e eu vou ensinar vocês como criar os seus brushes para você salvar eles, né? Tipo assim, cheguei no brush que eu gosto, e agora, como é que eu salvo? Falo já já. Então, vamos lá. Você pode acessar a janela dos brushes pelo F5, ou pelo esse íconezinho do canto, ou Windows Brushes. Tem o Shape, que muda o formato, o Scattering, que muda o quanto ele espalha, né? Scattering é meio isso em inglês. A Texture, que é a textura. E no Brush Tip Shape, que é o principal, tem a variação de tamanho, aquela coisa dos ângulos, o Spacing e o Hardness. Tá? O Spacing é aquela distância que tem um brush stroke do outro. Você pode lidar com todas essas funções e criar os brushes que você mais gosta, né? Mas como é que você salva isso, tá? Como é que você, depois que você mexeu tanto, como é que você garante que esse brush aqui você não vai perder? Então, por exemplo, peguei esse brush aqui, aí eu fui lá e alterei um monte de coisa. Putz, gostei, eu quero fazer o spacing dele maior, eu quero aumentar o jitter, eu quero fazer um scattering maior, e agora meu brush ele é assim, ele é um monte de pegada maluca, sei lá. Eu adorei isso, quero salvar. É bem simples, você clica com o botão direito, você vai aqui nessa engrenagem aqui e dá um Save Brushes. Opa, não. É tão simples que não é bem isso. Aqui, New Brush Preset. Aí você vai clicar nisso, ele vai aparecer até o íconezinho do brush que você tá, e aí você escreve o nome que você quiser. Brush Test. Ok. Ele vem parar aqui embaixo, ó. Opa, esse aqui é até de um outro vídeo que eu tava fazendo. Tá aqui. Agora, se eu clicar nele, ó, eu volto para ele. Eu posso ir para outro brush qualquer, que nem esse daqui Cadê? Voltei para aquele brush padrão. Falei, mas agora eu quero aplicar em cima disso aqui aquelas pegadinhas que eu criei. Venho aqui e lá estão elas. Tá? Então, para salvar um brush, muito simples. Botão direito, clica na engrenagem, New Brush Preset. Tá? Agora, se for assim, mas e o formato, né? E se eu quiser criar um brush, por exemplo, que é uma folha? Então eu venho aqui e fiz ali com a canetinha, fiz uma folha, por exemplo. Vamos fazer um pouco assim. Que bonitinho. Fiz uma folha. Tá? Eu queria usar isso aqui para gerar um brush de folhas. Como é que eu faço isso? É bem simples. Primeiro, eu gosto de cortar isso em quadrado, tá? E aí eu normalmente clico aqui no Ratio e coloco um por um. Isso é o Crop, tá? É a ferramenta Crop. Desculpa que eu pulei uma parte. Eu venho aqui nessa ferramenta Crop, que é o C, ou então essa ferramenta aqui, Crop Tool. E aí eu venho aqui, nesse menuzinho, coloco Square, que eu gosto de deixar um pouco mais próximo do que o brush vai ser, e corto. Beleza, fiz um negócio. Né, a imagem. Eu quero que o brush seja isso, tá? Em vez de ser essa pegadinha aqui, eu quero que seja essa folhinha aqui. Aí eu vou aqui em Edit e Define Brush Preset. Tá vendo aqui? Então vamos de novo. Edit, Define Brush Preset. Olha como apareceu já a minha folhinha aqui, tá vendo? Aí eu vou chamar de folha. Eu botei filha, né? Tá ótimo. Então agora eu criei meu brush, tá? Se eu clicar, vai aparecer aquela folhinha. Se eu mudar de cor, vai ser a folhinha também. Só que o que acontece? Ele virou um brush, né? Ele é meio sem graça mesmo. Não é isso que eu queria, né? Eu queria que fosse uma flor, uma folha, né? Que funcionasse como efeito de folha. Então, eu tenho que mudar aquelas mesmas propriedades que eu te ensinei. Vamos lá, clica na janelinha do brush aqui e vamos começar a mexer. Vamos aqui no Shape Dynamics, eu quero que exista uma variação dela, tá? Eu quero que exista uma variação de tamanho.
quer dizer, de scattering, para ela sair um pouquinho do lugar. Ó, vamos lá. O de tamanho já fez isso, ó. Tá variando o tamanho, tá vendo? Já tem uma certa diferença. Vou até aumentar um pouco mais o tamanho para ter mais diferença. O scattering vai fazer... Opa, tá 0. Vai fazer ela nascer em lugar diferente. Um pouco menos. Aí. Lá no spacing eu quero aumentar um pouco. Eu quero que as folhinhas saiam separadas. Legal. Lá no shape ainda eu vou mudar o angle. Lembra lá que eu tinha mudado o angle? Ó, agora já vai nascendo em ângulos diferentes. E eu quero mudar um pouco do roundness também. Eu quero dar um pouquinho mais de 3D na coisa. Ó, já tá ficando mais parecido com o que eu tava imaginando. Uma coisa que você pode mexer também, que eu não tinha falado antes, mas é bem interessante, é o Color Dynamics aqui. E eu vou usar ele agora. Aqui tá, Foreground, Background, Jitter. O que ele faz? Ele vai fazer uma variação da sua cor de foreground, que é essa cor primeira aqui, com a cor de fundo aqui. Então se eu pegar, por exemplo, um alaranjado, ele tem um verde e um laranja, tá vendo? Se eu ligar esse foreground e background jitter aqui, o que vai acontecer? As minhas flores vão vir só verdes. Espera aí. Apply Particle. Isso? Ah, tá. Aí clicando ali, ó, agora ela já tá tendo uma variação de cor, tá vendo? Olha como já dá pra criar umas coisas bem divertidas, bem gráficas. Já tá tendo uma variação entre o verde e o azul que eu escolhi. Aí você fala assim, pô, gostei, é isso mesmo que eu quero. Eu gostei desse brush de folhinha aqui, quero salvar ele. Como é que a gente faz? Botão direito, clica aqui, New Brush Preset. Não é filha, não é nem filha, né? É FLA. E agora essa folha pronta. E aí você pode tirar isso aqui, que aqui ele está salvando o tamanho do brush, tá? Você pode desativar o tamanho do brush. Eu normalmente deixo porque eu mudo de qualquer jeito. Mas pronto, agora você tem a sua folha aqui. Então se você saiu dela, por exemplo, veio aqui, fez outra coisa, né? Então vamos lá, a gente fez um chão. Agora a gente quer espalhar folhas de outono nesse chão. Então escolher essa cor aqui e uma aqui. Aí você fala, ih, vou ter que fazer toda aquela configuração de novo? Não, você salvou a sua folha. Ela tá aqui, você clica e tá lá, sua configuração de folha. Olha que divertido. E uma coisa que é importante só é, quando você for criar o brush, cria ele numa resolução alta, tá? Então, tipo assim, cria, sei lá, 2000 pixels, alguma coisa assim, para que você tenha resolução no brush. Porque nada mais é do que ele vai estar aplicando a imagem, então se você criar ela pequenininha e você aumentar o brush, ele vai estourar, né? Ele vai pixelizar. Então, cria com uma medida alta. E se você quiser organizar os seus brushes, que nem... Né? O que acontece? Toda vez que ele foi aqui para baixo, tá vendo? Você pode clicar aqui e ir em Preset Manager. Ele vai abrir outra coisinha. Aí você pode pegar, por exemplo, sua folha aqui e subir ela e colocar mais próxima de onde você quer usar, tá? Você pode até deletar aquela outra, por exemplo. Ah, eu fiz essa aqui, mas essa aqui foi só para mim chegar naquela outra. Aí deleta. Ah, vou deletar esse aqui também, que foi as pegadinhas. Pronto. Você pode renomear, você pode fazer um monte de coisa, tá? Acho que é isso. Já tem informação demais até para uma aula só. Mas é legal que é filmado, né? Que vocês podem voltar e repetir quantas vezes vocês quiserem. Se é que vocês vão aguentar minha voz por tanto tempo. Nem eu tô aguentando. Ficou alguma dúvida sobre brushes? Alguma coisa que vocês querem tirar? Coloca aí nos comentários. Pode postar lá no Facebook também. E eu espero que tenha sido útil. Acho que é isso. Vocês querendo fazer alguma pergunta sobre a aula, né? Sobre o curso ou sobre a série também, fiquem à vontade, postem aí nos comentários ou lá na minha página do Facebook. É isso aí, brigadão e se divirtam-se com os brushes, que realmente é bem divertido. Apesar de falar bastante, eu me diverti bastante com a aula. É isso aí, valeu!